bem-vindos à nossa casa. É uma honra, um prazer estarmos juntos. E aqui uma passagem aqui da agenda cristã de Francisco Cândido Xavier. Efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Pedir a todos que nos concentramos para esse momento de gratidão. Gratidão a Deus, a toda a espiritualidade benfeitora e protetora dessa casa. Gratidão por nos permitir hoje mais um momento do nosso encontro, do nosso estudo. Pedir ao Senhor que nos conceda luz, paz, serenidade e sabedoria nessa caminhada. Fazemos nossa abertura com a oração. Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos e ficamos com a nossa irmã Bernadette. Nosso muito obrigado por estar conosco também. Que Deus ilumine. Meu coração, principalmente. Na verdade, quem foi convidado foi meu esposo, né? Mas em virtude dele ser acometido pela dengue, aí pediu que eu viesse no lugar dele. Primeiramente, boa noite, né? Muito feliz pelo retorno à casa, por poder estudar mais um pouco os ensinamentos do Mestre Jesus e poder estar com vocês, com esses olhares carinhosos e harmoniosos, com tanto amor que emana, que nos dá coragem de conseguir os nossos estudos, os nossos apontamentos. E pedindo, claro, né, esse olhar em favor do meu esposo, que ele se recupere logo para voltar às suas funções, porque ele tem, a agenda dele é bem grande de doutrinárias e eu sou uma mera aprendiz, não tenho condições de assumir todas as doutrinas dele, mas a gente faz o que pode. Então, como já falamos antes para a irmã Salete, o assunto, né, renovação e responsabilidade. Pegando esse livro aqui, que todos deveriam ter, Paz e Renovação, foi de onde me inspirou a tirar o assunto. Porque todo dia eu pego uma página, né, uma parte ali para ler. E eu estava apontando o estudo para levar para nossa casa, que segunda-feira estou na escala lá. Aí, algum tempo venho preparando. Ontem ele me deu uma notícia, que vai ter que ir, que eu não tenho condições. Mas assim, a gente vai levando. Falando da renovação e responsabilidade. É a renovação nossa,
a nossa renovação moral, o nosso melhoramento do dia a dia, a nossa transformação. Porque nós estamos num mundo saindo de provas e expiações, né? Estamos numa transição para um novo mundo, a gente pode dizer, né? Melhor. E só ficará aqui quem realmente se renovará. Aqueles que se renovam, né? Aqueles que estudam, que dia a dia procuram o seu melhoramento espiritual. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, perseverando-se para os cometimentos elevados a que se destina. Ora, se nós vamos fazer uma oração pedindo o amparo e a luz, nós estamos canalizando a espiritualidade maior que se encarrega de levar até o nosso Deus, né? O nosso Pai maior. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida de Jesus no Evangelho. O Evangelho maravilhoso, esses ensinos todos que a gente todos os dias pega e estuda, e quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente fica assim extasiado, né? Eu sempre comento quando vou fazer as doutrinárias por aí que Divaldo está com 96 anos, né? Eu acho. Por aí, né? Já fez ou vai fazer 96. E até hoje, cada vez que ele pega, desde o início, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para estudar desde a introdução, ele sempre comenta que é um entendimento diferente. Imagina o quanto que se eleva, o quanto que melhora, o quanto que a gente aprende. Quanto mais estudamos, mais nós crescemos espiritualmente. Estamos na Terra para aprender e progredir espiritualmente. Cabe-nos, portanto, o esforço na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, será constituída de valores positivos ou negativos que venhamos a agravar em nosso espírito. Eis a nossa escolha, né? A doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece recursos preciosos para a luta constante na superação de nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda carecemos. Nós temos muito que crescer, ainda temos muito que melhorar. Mas essa melhora é de dentro para fora, não é ir lá no salão, cortar o cabelo, botar uma roupa bonita, ou se maquiar, ou colocar um terno. Não, é lá dentro, é o nosso coração, é o nosso eu. Viver o bem renunciando às tendências infelizes do passado, eis a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Quando Jesus nos diz que não se põe remendo novo em vestido velho, nos alerta que o cristão não pode se acomodar com meios termos ou se volta na luta permanente para superar as suas inferioridades ou continuará apenas condicionando aos bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades de renovação se percam. Olha só. Acabamos de falar, não é a beleza por fora, mas sim por dentro. Nós temos que deixar o homem velho para trás e mostrar o nosso homem novo, o nosso melhor, o nosso caminho do dia a dia na renovação espiritual. Frente ao Evangelho e à doutrina espírita, buscamos substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra, pela renovação espiritual da humanidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, e todos os ensinamentos estão lá, nessas belezas que é todas as obras da codificação. O senso de responsabilidade é precioso recurso adquirido pela criatura,
que necessita ser conservado e aprimorado constantemente, contínuo, incessantemente, progressivo, até a completa matureza, né? É assim e é assim o espírito, porque as plantas são assim, então tem uma continuidade de progressão, de melhoramento, né? A responsabilidade libera o indivíduo de si mesmo, alcançando aos planos superiores da vida. Nós temos que ter responsabilidade por cada ato, cada passo que se dá, cada palavra que se fala, cada respirar. Nós somos pelo pensar, pelo pensamento. Então nós somos responsáveis e um dia nós vamos ser cobrados. O homem responsável não se descuida do cumprimento de seus deveres no lar, na rua, no trabalho e na escola. Ele sabe como fazer e como realizá-lo. Nós temos as nossas responsabilidades diárias, né? E não é só no trabalho, mas principalmente dentro do nosso lar. Aqueles que estão do nosso lado, nossos filhos, netos, amigos, quem entra na nossa casa. Jesus, como pastor de almas, fez-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Foi para isso que Jesus veio, né? Ele veio e nos mostrou o caminho. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto. Não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande sacrifício de amor. Olha que sacrifício que ele fez. Quanto preparo teve para aperfeiçoar o corpo dele, para ele se manter aqueles 33 anos diante de nós. Esteve conosco por tanto tempo. Nós temos Jesus como modelo e guia a ser criado. Modelo e guia a ser seguido. Não obstante, Jesus conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade que o capacitava às realizações. Ele chegou para os apóstolos e disse: vamos. E cada um ia conforme a sua necessidade. Tinha aquele que botava uma pedra no caminho, botava a família, botava aqui, mas aqueles primeiros, né, que ele convidou e foram, porque ele mostrou a responsabilidade que nós assumimos antes de reencarnar na espiritualidade. Porque nós fazemos todo o nosso caminho lá, né, antes de reencarnar. A gente chega aqui e esquece, mas está lá na nossa consciência para a gente lembrar sempre. Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo as causas e os pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que lhes não lhe acontecesse nada pior. O exemplo lá do aleijado, né? A cura do aleijado. Eu digo porque a gente acompanhou, meu marido e eu, acompanhamos a novela na TV Record, Jesus, né? Então eles mostraram, assim, eles gravaram aquela novela, ponto a ponto, mostrando, e eles não encheram de floreio, como encheram linguiça, não, eles mostraram, quando se tornava de Jesus, eles mostravam exatamente, e foi muito interessante. Se alguém quiser assistir, está lá no R7, né, acho que é da Record. É muito bom, eu já assisti 2 vezes e não me canso, é muito engrandecedor, é muito acolhedor, é muito bom. Então, nós espíritas encontramos no Espiritismo respostas às nossas questões existenciais, entendimento sobre a posição dentro do contexto da vida melhor, que se sabe imortal, em mais uma existência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral e espiritual. É nos estudos que a gente aprende. Foi mês passado, 3 semanas atrás, estive lá no Maria da Nazaré, estávamos nós lá falando sobre a importância do estudo nas casas espíritas. E
Tem muitas casas que não estudam. Os presidentes, os coordenadores não colocam o estudo, mas não cobram a importância do Livro dos Espíritos, onde foi o primeiro livro da codificação. Aqui, em todo as principais páginas aqui, está todos os ensinamentos que nós não podemos deixar de estudar. Nós precisamos, como no filme do Divaldo Franco, ele disse o que era prologômis. Ele ainda falou assim, bem estranho, né? Daí a irmã Joana de Anjos disse, não é prologômis, né? Até eu me enrolei agora. Mas eu me lembrei. Mas nós temos que nos ater aos estudos, sim, porque é os estudos que nos eleva, é os estudos que mostram o nosso caminho, os nossos passos, os exemplos de Jesus. Toda a codificação de Kardec está aqui. Nas principais páginas. Isso não é o assunto agora não é esse. Mas nós temos sim que nos preocupar sempre com os estudos e levar, nós coordenadores, levar sempre, principalmente o estudo não só do Livro dos Espíritos, mas de todas as obras, inclusive tantos outros que temos, né, como base. O espírito interessado na reforma íntima, mais que qualquer outra pessoa, deve empenhar-se no cultivo da responsabilidade, exemplificando em todas as suas tarefas. Não tem que dificultar, mas sim exemplificar. Tem que tornar fácil, fazer com que seja leve o entendimento, fazer com que entenda a simplicidade da doutrina, que foi isso que Jesus veio nos ensinar. Receberemos maiores recursos para realizações à medida que desenvolvermos as noções de responsabilidade íntima perante a própria vida, Deus e o nosso próximo. Não nos descuidando da prática do bem e do amor, procuramos viver o que aprendemos da doutrina espírita e do Evangelho. Na medida que vamos aprendendo, entendemos que é preciso desenvolver o senso de responsabilidade. Quanta responsabilidade, né? Quanto é falado. Observemos nossas escolas, nossas escolhas na vida. Quanta responsabilidade. E o Espírito Joana de Ângeles enfaticamente alerta: a ninguém transfira a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Dá-te conta deles e recomeça a ação transformadora. Ninguém pode culpar o outro porque não estudou, porque não aprendeu, porque não deu um pão para o irmão que chegou na porta, porque não deu uma palavra de... Ninguém pode, porque tudo é tudo sobre nós. Mesmo que não queira, será sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Seremos cobrados, enfaticamente. Colherás conforme semeares. Semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, cada ato que fizermos, nós vamos ser cobrados. Seremos cobrados. Qual o sentido da frase? Como podemos associá-la à frase anterior? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nossa escolha é livre, ela pode tentar tanto para o bem quanto para o mal. O livre-arbítrio de cada um. Optando pelo bem, teremos como consequência novos atos livres no bem, o que aumenta nossa liberdade. Ao contrário, optando pelo mal, aumenta as nossas dívidas, atrasando-nos o progresso moral. Jesus sempre advertia, após as curas e livrar dos obsidiados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem
voltar aos erros. E à medida que vamos aprendendo, né, entendemos que é preciso desenvolver o senso de responsabilidade. Desenvolvamos, pois, nossos melhores esforços como pessoas responsáveis, porque assim agindo, estaremos caminhando com segurança e ajudando os outros, principalmente pelos exemplos. De nada adianta nós falar e não arregaçar as mangas. Nós temos que dar o exemplo. Como espíritas, conhecedores do Evangelho e da espiritualidade, a nossa responsabilidade perante os semelhantes é maior, principalmente nos dias atuais, em que o mundo atravessa uma fase de transição. A criança e o jovem, e o conscientes dos seus deveres, não esquecem suas responsabilidades no trabalho, na rua, no lar, na escola, estudando suas lições e dando às suas atividades, ou mesmo entretenimentos, o sentido positivo e equilibrado que o Evangelho e a doutrina espíritas recomendam. Não podemos conceber aprendizado espiritual sem o cumprimento dos deveres mínimos. Falar e não agir, mas os nossos jovens têm que seguir e colocar em prática o que aprende. Para isso existem as escolinhas educandárias, né, a evangelização, tanto infantil quanto jovens. Se eles bem aprender, eles têm a responsabilidade de ensinar ali fora, fazer o bem, colocar o bem. Observemos com muito critério tudo aquilo que nos cabe fazer, empreendendo cada tarefa com responsabilidade indispensável, que nos fará cada vez mais merecedores da consciência e a confiança divina. O livro, como já falamos, foram esse Paz e Renovação e Jesus e Atualidade de Divaldo Franco, né, pelo espírito de Joana de Anjos. Esse é por Emmanuel e amigos. Mas é muito importante estarmos conscientes dos nossos deveres, conscientes das nossas tarefas, dos nossos pensamentos, a cada passo dado, porque a cada um é dado, a cada um será cobrado. Se fizer o bem, vai ser cobrado, vamos ter mais amplitude no bem, na alegria, né? Mas se não for, é o atraso. Um dia, a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz, mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve o ensejo de dizer: a minha paz eu vos deixo como exemplo. A minha paz eu vos dou como modelo a ser copiado. Que a paz esteja em vossos corações. Sigamos para os nossos lares, na certeza de que aprendemos mais um pouquinho. Eu, com certeza, porque ainda temos muito que estudar, muito que aprender. Muito obrigada pelos olhares, foi um pouquinho curtinho, acabando um pouquinho antes tempo, mas isso é para compensar aqueles que passam da hora, né? Tipo o irmão Pedro Paulo, que sempre passa um pouquinho da hora. Eu sempre digo para ele, eu vou fazer sempre um pouquinho menos, porque eu sei que tu passa da hora. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe e nos livre.